Cumprimentar novamente os senhores vereadores, senhoras vereadoras. Não queres votar a ata? Sim, é isso que eu vou pôr. Cumprimentar e agora coloco à votação a ata de dia 14 do 9. Alguns dos senhores vereadores querem dar a palavra? Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Entrar no período antes da ordem do dia. Algum dos senhores vereadores quer usar a palavra? Sim, sim. Muito bem. Então, vereador Rui Barreiro, penso que foi o único que pediu a palavra. Muito vereador. bem. Então, para além da questão que já aqui referimos, da visita ao Canil, que foi adiada a pedido do Sr. vereador Ricardo Rato, por questões relacionadas com a disponibilidade da veterinária municipal, e da questão da reunião com o Sr. arquiteto Pedro Gouveia, e agora acrescentámos o José Torrão, na sequência daquilo que foi solicitado na nossa reunião de 31 de agosto de 2020. Eu tenho aqui mais uns assuntos e vou começar precisamente por essa reunião de 31 de agosto, em que foi, digamos que, feita uma recomendação em nome do Partido Socialista sobre o Festival Nacional de Gastronomia e sobre o facto de não estarmos, enfim, não haver realização este ano e, portanto, devermos promover a gastronomia e os restaurantes do Concelho de Santarém, bem como os bons chefes e a gastronomia excelente que temos. E, portanto, queria saber se sobre esta matéria há algum programa relacionado com isto, há algumas matérias relacionadas com isto, visto que nos parece importante que nós não passemos esta oportunidade que temos, e já que não há despesas relacionadas com o Festival Nacional de Gastronomia, que possa haver, digamos que a promoção da gastronomia ribatejana e, em especial, da gastronomia escalabitana, junto da comunicação social, junto das comunidades migrantes, junto dos turistas, de forma a atrairmos, digamos que mais gente a Santarém. Este era um dos assuntos. Depois, nós também, nessa mesma ata, foi votada uma proposta de incentivos a arrendamentos comerciais e ocupações de espaço público, em que a proposta apresentada pela Câmara mereceu, da nossa parte, uma proposta no sentido de que fosse aplicado um incentivo único de 50% a todos os concessionários, evitando assim a excessiva burocratização que se propunha na informação, e a proposta do Sr. Presidente, e levou a que nós deliberássemos aprovar por unanimidade essa proposta, foi que os serviços e a Sra. Vereadora Cristina Casa Nova ia verificar se existia ou não a possibilidade da aplicação do incentivo que nós propusemos, 50% do valor das rendas para todos os concessionários durante os 3 meses. Como já passou, digamos que um mês, parece-nos a nós que, enfim, que já deveríamos ter alguma resposta relacionada com esta matéria e gostávamos de saber também o que é que avaliação é que foi feita e o que é que se propõe fazer. Isto era o que se me oferece dizer relacionado com aquilo que está aí pendente. Depois, também em relação a pendências, como continuamos sem informação relativamente aos órgãos sociais e aos diferentes representantes do CNEMA, representantes da Câmara no CNEMA, eu pedia ao Sr. Presidente da Câmara que, já que o CNEMA não fornece isso, ou pelos vistos não tem tido disponibilidade para fornecer, que os serviços municipais forneçam, porque os serviços municipais também sabem quem eram os vereadores e quem eram os representantes da Câmara nos diferentes órgãos sociais e, portanto, que já leva bastante tempo este nosso pedido. Daqui a pouco estamos quase a um ano depois das eleições que ocorreram para os órgãos sociais do CNEMA e nós continuamos sem esta informação e, portanto, já que o CNEMA não fornece, que forneça a Câmara, porque também tem essa informação. Pronto. Depois, voltando ao tema do Bernardo Santareno daquilo que foi, digamos que dito pela Sra. Vereadora na última reunião de Câmara, eu queria lembrar o seguinte. Nós, enfim, o Executivo, como o Sr. Presidente há bocado bem lembrou, somos 9, não são 5. E, portanto, a Sra. Vereadora, na resposta que deu às minhas questões, diz que a proposta apresentada pela Pictorine não reunia os requisitos necessários e consonantes com a expectativa dos técnicos e do Executivo. Ora bem, em primeiro lugar,
convém esclarecer que os eleitos do Partido Socialista nada tiveram a ver com essas opções e, portanto, não foi votada na Câmara, nem foi colocada à Câmara Municipal, ao Executivo, qualquer proposta, nem se nós gostávamos ou se não gostávamos, isso não tinha muito a ver com o gosto, mas fique claro, esta posição não é do Executivo Municipal, mas é a posição dos eleitos do PSD na Câmara que têm pelouros atribuídos nesta matéria. E, portanto, que fique claro e que fique em ata. Depois, também temos que esclarecer, para ficar em ata e para servir casos futuros, enfim, explicitar concretamente e sem abstrações o que é que são os requisitos e quais é que são os critérios que o município, enfim, como obriga uma gestão competente do património público, considera ser os requisitos necessários para que isto possa acontecer. E, portanto, gostava de deixar clara esta posição do Partido Socialista. Depois, não posso deixar de fazer um comentário àquilo que foi partilhado na página do Facebook do Sr. Presidente da Câmara sobre, digamos que é o mesmo tema. Isto é, a informação que eu tenho relativamente a essa matéria mostra uma frase em Photoshop que adultera completamente aquilo que estava lá escrito, isto é, o que está escrito na página publicada pelo Sr. Presidente da Câmara e com outros vereadores é que lutem para que o fascismo e comunismo não tornem a acontecer neste país. Ponto final, sem assinatura. Aquilo que estava escrito no mural era lutem para que o fascismo não torne a acontecer neste país e assinado Bernardo de Santareno. Ora, em primeiro lugar, que eu saiba, não houve nenhum regime comunista em Portugal e, portanto, do ponto de vista histórico, isto é, enfim, é algo que adultera completamente aquilo que é a história de Portugal. E, por outro lado, eu acho que ainda talvez seja mais grave, digamos que é dar, enfim, a ideia de, enfim, haver uma edição fraudulenta de uma inscrição feita no muro. Portanto, para além da questão estética, da questão histórica, não me parece razoável, que isto seja partilhado desta maneira. Portanto, nós, o Partido Socialista e eu em particular, não posso deixar de condenar, digamos que este tipo de matérias, até, enfim, parece-me algo estranho, no mínimo, para não dizer, enfim, para não utilizar outras palavras mais fortes, que eventualmente até este episódio poderia merecer. Por último, queria lembrar que julgo que também nos foram oferecidos livros do professor, do responsável pelo Veríssimo Serrão, que não nos chegaram às mãos. Foi essa a indicação que nos deram e, portanto, para além da questão dos Freitas que eu falei da última vez, acho que houve alguns livros que chegaram aqui ao Executivo para serem distribuídos por todos os eleitos do Executivo e que também não nos chegaram, e, portanto, era bom ver o que é que se passa relativamente a isto. E julgo que, do período antes da hora do dia, toquei nos pontos todos que gostaria de tocar. Muito obrigado, Sr. Vereador Ricardo Rato. Boa tarde a todos novamente. É só para então pôr aqui à votação. No dia 12 já verificámos que temos disponibilidade também da veterinária. Dia 12 de outubro, às 11h30, seria a hora que estava. Se quiserem confirmar, temos já essa disponibilidade para... Certo. Da minha parte pode ser. O Presidente fica marcado. Sim, por mim também. Para mim pode ser também. Muito bem. Fica então marcado. Ok. Obrigado. Muito bem, dando aqui as respostas ao Sr. Vereador Rui Barreiro sobre a questão dos agendamentos, uma já está e a outra irei agendar ainda hoje, mas mais certo amanhã de manhã, e depois enviarei para os senhores vereadores. Não sei se vocês estão, é que estou aqui muito barulho onde eu estou. O ideal é que seja também num dia da reunião de Câmara. Sim, tudo bem. Se não for 12, então passará para a outra de 26, mas penso que para 12 também conseguiremos.
Relativamente à questão da recomendação sobre o Festival Nacional de Gastronomia, eu tive a oportunidade de dizer que também já se estava a trabalhar nesse sentido, e já foi até apresentado o programa na passada quinta-feira ou sexta-feira, salvo erro até foi na sexta-feira, daquilo que vai ser uma evocação ao Festival Nacional de Gastronomia, e onde vamos ter exposições dos 40 anos, uma exposição que vai ficar na casa do Campino. Vamos ter aqui alguns chefes, 4 chefes, a cozinhar, é uma coisa restrita, cumprindo todas as normas da DGS. Vamos ter workshops sobre gastronomia e também falar daquilo que é a história do festival. Vamos também fazer, no âmbito dos 40 anos, como disse, nós os 40 anos não conseguimos fechar este ano, nós vamos fechar em 2021, vamos fazer uma coisa que era para ser feita este ano. Vamos aproveitar que é a primeira comissão que tratou do Festival Nacional de Gastronomia, fazermos uma homenagem a todas essas pessoas que aqui estão. Isto assim ainda é pior com isto, peço desculpa, que estão aqui com motosserras, mas ainda é pior estar com isto, o som ainda fica pior. E como estava a dizer, isso já está feito, e há um outro evento que é importante. Eles associaram vários restaurantes de Santarém, que é alguns dos restaurantes que costumam vir ao Festival Nacional de Gastronomia, vão estar em Santarém num dia num restaurante e vão cozinhar nesse restaurante, e vão estar a demonstrar a gastronomia nessas suas regiões e conjuntamente com os restaurantes da cidade. Portanto, esse programa já foi só uma coisa, vocês estão a ouvir melhor agora ou pior do que estava? É que estão aqui as obras da sala de reuniões e estão a ouvir melhor agora ou estavam a ouvir há bocado? Estamos a ouvir bem. Eu ouvi isso bem. E como estava a dizer, estas são algumas das coisas que estavam a ser trabalhadas na altura e que vamos fazer. Sendo certo, também é importante dizer, nós já tínhamos alguns patrocínios e que este evento, portanto, é completamente suportado pelos patrocínios que temos para este evento. Relativamente à questão dos arrendamentos comerciais, eu pedi à senhora vereadora Cristina Casanova, depois poderá dar alguma nota sobre isso. Nós ficámos de ver o enquadramento legal, se era possível ou não, a vereadora poderá dar alguma coisa sobre isso. Sobre o CNEMA, hoje houve Conselho de Administração, não pude estar, o vereador Serra esteve, nós já pedimos e, portanto, daremos isso, e também, sendo certo, como eu disse, são coisas que vieram à reunião de Câmara. Sobre a questão do Bernardo de Santareno, dar aqui 2 ou 3 notas, a questão do impactante, e nós aí nunca dissemos que tinha sido todo o Executivo são os 5 que estão cá com pelouros executivos. A questão dos requisitos necessários tem a ver com aquilo que é o ser diferenciador. Sobre a questão da publicação, enviaram-me aquilo, eu achei que publicando aquilo estaria ali de alguma maneira a dar um impacto, que a coisa tinha sido falada, não tinha mais nada do que tinha sido anteriormente, porque anteriormente para nós foi uma questão que estava ultrapassada e não percebo muitos daqueles que se dizem que aquela frase que me enviaram e que depois coloquei no Facebook tinha ali alguma questão. Claro que tem algumas questões, mas também para nós tinha sido uma coisa muito simples e estava completamente tratada, e metem lá a frase. E a questão que eu digo aos requisitos necessários é a questão de ser diferenciador. E há uma coisa que nós já estamos a falar com algumas entidades, e mesmo com esta, e aquilo é um mural, como tem dito a senhora vereadora, que será para o Bernardo de Santareno. Teremos também Pedro Álvares Cabral, andamos a trabalhar nisso. Este ano são os 500 anos da morte de Pedro Álvares Cabral. Ainda hoje estivemos na Embaixada do Brasil a tratar dessas situações, e temos falado com alguns artistas para que essa arte urbana também seja feita, e disso temos aqui alguns bons exemplos relativamente àquilo que é a arte urbana. Não é que aquele proposta que nos foi feita, e eu posso ser a primeira vez que vimos aquilo, disse, mas não há mais propostas, há outras que podíamos ver, como já nos foi feito, como nos aparece muitas vezes, e já pedimos várias situações destas em tudo, e que nos fazem algumas propostas, e portanto temos aqui um critério que, achando que é sendo diferenciador, portanto aquele não nos pareceu tão diferenciador como foi dito. Sobre a questão dos livros que
que nós já os pedi, eu sei que na questão do Veríssimo Serrão, na questão do Veríssimo Serrão, está com o coisa ligado. Quando foi com o Veríssimo Serrão, sei que foram entregues logo na altura a quem estava presente e, portanto, faremos chegar, e os outros também já... Mas posso dizer isso, que eu já tirei o som. Também já os pedimos. Muito bem. Vereadora Cristina. Boa tarde a todos. Em relação à questão que colocou o vereador Rui Barreiro, dar-lhe conta que isto foi uma iniciativa da Câmara Municipal fazer estes incentivos. Nós aqui deliberámos na reunião 31 os 50% a pedido do senhor vereador. Só nos tinha chegado até nós 2 pedidos, tinha sido o quiosque do Tribunal e da cafetaria do Val de Estacas, e o do quiosque do Tribunal já foi despachado, porque o mesmo já juntou todos os documentos que eram necessários, porque, como deve calcular, nós necessitamos sempre saber se existem dívidas tanto à Segurança Social como à AT. Isso parece-me óbvio, Pois. Como é óbvio, sim. Portanto, em relação ao quiosque do Tribunal, que foi a questão que foi o primeiro que nos levantou essa questão, e esse mesmo já está despachado favoravelmente e terá os 50% e já está tudo resolvido. Em relação ao de Val de Estacas, também está em análise e os outros foram todos notificados para juntar a documentação, portanto, os procedimentos estão todos a andar. Muito bem. Mas a ideia é manter a diferenciação dos 25% ou dos 50% em função daqueles critérios. Exatamente, aqueles critérios de consoante eles nos mostrarem como é que era o resultado há um ano. Aqueles critérios todos que vinham enunciados quando foi a reunião de Nós Câmara. até ouvimos dizer que havia aí contabilistas que tinham viciado, digamos que as contas, por causa dos incentivos. E por isso é que muitas vezes os sistemas mais simples são aqueles que melhor funcionam, e era isso que nós tínhamos proposto, era que, em vez de estar aí a ver contabilidades e a ver não sei o quê, pronto, há um incentivo único de 50% para todos, mas pronto, não foi esse o vosso entendimento, mas nós queríamos saber como é que isso tinha ficado. Sim, mas isto está tudo a ser analisado e, como disse, os 2 pedidos, que foram os primeiros pedidos que nos chegaram ao município, um está despachado e outro está em análise. E os outros vão consoante nos chegar a documentação que foi pedida. Mas pronto, está tudo em análise. Tá bom? Necessita de mais alguma solicitação? O Presidente está sem som. Estou a perguntar mais alguma informação, senhores vereadores, podemos avançar? Não. Eu só queria dar 2 notas rápidas. Em primeiro lugar, relativamente à questão do Bernardo Santareno, portanto, as explicações, enfim, obviamente não me agradam, mas são as explicações que podem ser dadas, mas eu queria chamar a atenção que aquilo que a senhora vereadora diz é que a proposta não cumpria os requisitos necessários e consonantes com a expectativa dos técnicos e do Executivo. E, portanto, eu gostava que isso ficasse esclarecido rapidamente, até para quando os futuros artistas tiverem que apresentar propostas, saibam quais é que são as expectativas dos técnicos e do Executivo, porque dizer que é impactante ou não impactante, isso já é um bocado a ditadura do gosto. E, portanto, era bom que isso não haja a ditadura do gosto exclusivamente e que haja regras para que toda a gente as possa cumprir. Muito bem, muito obrigado. Entrando no ponto 1, penso que o arquiteto Paulo Cabasso também está, mas está a senhora vereadora. De mérito rústico limitado, apresentando pedido de viabilidade de ampliação e alteração de edifício existente no Cerco São Lázaro, 9, 10, 12 e 13, União de Freguesia do Estado de Santarém. Portanto, isto é um pedido de informação prévia. Alguns vereadores que dá a palavra? Sim, Sr. Presidente. Nós gostaríamos de alguns esclarecimentos face à informação técnica que nos foi presente. E, portanto, a informação técnica chama a atenção aqui de vários problemas relacionados com digamos que esta proposta. Aliás, é bastante crítica até, nem se percebe bem como é que com tanta crítica depois propõe a viabilização desta iniciativa, mas gostávamos de ouvir, quer o Sr. Arquiteto Paulo Cabasso, quer a Sra. Vereadora, digamos que há um sublinhado até que diz: apesar do antedito poder constituir inibição à iniciativa do promotor, o mesmo desvalorizou e reiterou o interesse na sua concretização
evidência nas diferentes interações por trás dos serviços técnicos. Pode, assim, a excelentíssima Câmara, valorizando a mais-valia, etc, etc, mas, e depois elenca aqui uma série de coisas e, portanto, face a estas dúvidas todas que foram aqui levantadas e a estas questões, nós gostaríamos de perceber o que é que, quer o arquiteto Paulo Cavasso, quer a senhora vereadora do Pelouro, o que é que nos podem esclarecer para nós decidirmos a nossa posição de voto. Bem, só antes também dar aqui uma nota, que eu acho que é importante, para quem ouve a reunião, que isto é um pedido de informação prévia, e os pedidos de informação prévios, as pessoas depois terão que cumprir as dúvidas que existem e que são levantadas, sendo certo que vem a reunião de executivo, porque caso cumpram o que é dito e seja suprido, algumas coisas sejam apontadas, há essa viabilização e os promotores, sabendo isso, colocam os pedidos de informação prévia para isso mesmo. Mas, bem, passando à vereadora Cristina... Sr. Presidente, vem à reunião do Executivo e o Executivo somos 9. Portanto, aquelas coisas de que o Executivo tem regras, somos todos nós que temos que as decidir. Mas faz favor. Peço desculpa pela minha Sr. Vereador, desculpe lá interromper, mas eu não interrompeu, mas eu não disse nada de contrário do que disse. Ou seja, o Executivo é o que estamos aqui a dizer, portanto, vem aqui a deliberar, está informado, somos 9 mesmo que votamos todas estas situações, e sejam elas de que índole for, e portanto o que eu estou a dizer é que é um pedido de informação prévia, depois cumprem ou não cumprem, e depois pode ser, em fase de projeto, pode ser chumbado, nem sequer vir a reunião de Câmara mais, portanto, caso não cumpram o que vão apresentar em reunião. É isso que eu estou a dizer para as pessoas que não estão tão familiarizadas com estas matérias. Sr. Vereadora, Sr. Arquiteto Paulo Cavasso. Boa tarde mais uma vez. Eu, em continuidade do que o Sr. Presidente está a dizer, acho que até é de louvar termos um instrumento urbanístico, assim dizer, para aquele local. Porque, aliás, vai melhorar toda a imagem daquele local que está tão degradado como está assim. E também, como disse o Sr. Presidente, desde que nós estamos aqui, não estamos aqui a violar nada. As informações podem ser um pouco, podem não ser muito esclarecedoras, mas estamos aqui a cumprir tudo. E para já, para mim, o que mais me apraz dizer é que vai valorizar aquele local. Não vamos ter ali dejetos nem nada, pronto, como é costume em antros, assim, locais recônditos como é este. Em questão, quanto às questões técnicas, está o arquiteto Paulo Cavasso também na reunião, ele poderá esclarecer, mas penso que as informações também são... Arquiteto Paulo Cavasso. Olá, boa tarde. Vamos lá ver. O que está subjacente à informação é para objetivamente revelar as preocupações que os serviços de gestão urbanística tiveram na abordagem desta pretensão. Penso que é do conhecimento de todos que é uma zona, é um miolo de quarteirão, não é? É uma zona ainda um bocadinho, quer dizer, descaracterizada, cheio de construções abandonadas ou em ruínas. Foi em tempos objeto principal de um plano de pormenor que chegou a uma fase bastante avançada, um pouco complicado de resolver as questões da perequação e, entretanto, foi abandonado. Acima de tudo, o que tinha era um desenho de ocupação territorial, que de alguma forma dava as linhas de força orientadoras da ocupação do miolo de quarteirão, inclusive até estabelecia uma ligação entre a rua Pedro Santarém e a rua Vasta Gama, e fazer uma pequenina inflexão, curiosamente, indo projetar uma ocupação muito próximo do sítio que é agora proposto. Basicamente, o que se quer transmitir é que equacionamos todas as possibilidades, relativizamos, é certo, os pontos fracos da pretensão, não é? Porque na prática aquela implantação condicionada pelos planos, pelas orientações, pela situação que lá existe, não é? Pode ser um bocadinho inibidora, julgávamos nós, porque se trata de uma intervenção de um território já condicionado por um parque de estacionamento concessionado. Logo por aí seria um pouco preocupante da nossa parte que o promotor de alguma forma pudesse não estar a ver bem ou pudesse entender que aquele parque de estacionamento pudesse ser revisto, ou alterado ou condicionado. Também o acesso
também o acesso à própria zona do edifício é um pouco complicada, não é? É um acesso estreito, do ponto de vista viário, pela rua Pedro Santarém, até está marginal um edifício que ardeu há alguns anos, tem ali um estrangulamento, existe um outro acesso pedonal, pronto, e também todo aquele miolo, vamos lá ver, está caracterizado por um conjunto de construções que estão um bocadinho degradadas. Pronto, e são essas três grandes linhas de força que nós tentamos interagir, transmitir e interagir com o promotor no sentido de verificar se o mesmo estava consciente ou se estava à espera, por exemplo, que a Câmara pudesse acompanhar a operação urbanística. Pronto, basicamente estar já a pensar. Pode ser uma situação que possa vir a acontecer, mas os serviços, apesar de terem tido este tipo de preocupações e estão todas plasmadas nas informações técnicas, decidiu dar o benefício da dúvida e tentar abarcar e acompanhar esta iniciativa, que pode também ter os seus pontos fortes, nomeadamente iniciar o processo de reocupação do terreno, eventualmente começar a dar os sinais que é preciso para todo aquele quarteirão, para uma reocupação. Há interesses, está subjacente da informação que eu escrevi, há interesses vários, já começa a haver muita gente a procurar os serviços de gestão urbanística para perceber quais as orientações, se há uma ocupação, se não há, se é possível criar uma frente de rua ao longo da vasta gama, quais é que são as contingências associadas. Portanto, está a haver um interesse cada vez maior na reabilitação, reocupação de toda daquela zona. E, portanto, de alguma forma, este pode ser o início do processo de regeneração. Eventualmente, depois, à medida que as coisas forem compondo, eventualmente a Câmara poderá ter que intervir. Mas pronto, todas essas preocupações foram transmitidas ao promotor, desvalorizamos os pontos negativos e valorizamos a oportunidade primeiro de ter a reconstrução de um conjunto de edifícios que estão em ruína, não é? Bastante degradados. Também é uma situação que o próprio promotor equacionou. Se não, por uma razão qualquer, a Câmara não decidisse valorizar esta iniciativa, e podia, eventualmente, no dia a seguir, entrar um pedido de obras de conservação, que também não será a situação ideal. Portanto, ponderando tudo isto e aproveitando pronto, a capacidade e a iniciativa do promotor de regenerar de alguma forma o miolo, decidimos avaliar a possibilidade de propor uma decisão favorável à pretensão, obviamente salvaguardando os interesses da Câmara que estão todos calculizados na informação técnica, para que da parte do promotor não haja para já não imponha à Câmara a obrigação de fazer investimentos por ela não previstos, eventualmente depois mais tarde podem vir a acontecer, pronto, e também que começa já pela própria operação urbanística, que é de impacto semelhante a loteamento, que tem logo à cabeça, para além das taxas de licenciamento, tem também as de compensação, que há de dar um valor que há de ser representativo e pode eventualmente até alavancar o início de um procedimento de valorização do próprio envolvente e do próprio miolo do quarteirão. É basicamente isso que nós escrevemos. Muito obrigado, arquiteto Paulo. Vereador Rui Barreiro, mais questões? Não, eu sobre esta matéria vou pegar um pouco, vou parafrasear o Sr. Arquiteto Paulo Cabasso e vou dizer que nós também vamos dar o benefício da dúvida à proposta que nos vem hoje à reunião de Câmara e, portanto, vamos nos abster, não vamos votar contra, vamos nos abster, dando o benefício da dúvida, apesar de não considerarmos que fomos amplamente esclarecidos face a todas as dúvidas que aquele empreendimento nos suscita. Como estamos em fase de informação prévia e como também queremos dar esse benefício da dúvida, a posição do Partido Socialista é de abstenção relativamente a este processo. Muito bem, Sr. Vereador. E dizer também aquilo, reforçar as palavras que o arquiteto Paulo Cabasso aqui referiu, que é ao benefício da dúvida e à defesa do município, que está tudo bem claro
o que é aquilo que o município poderá fazer e, portanto, não venham a posteriori a exigir situações que não estão previstas. Portanto, que isso também está bem claro e bem informado nesse aspecto. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Ponto 2. Programa Vias Expresso Investidor, uma candidatura de Veríssimo e Castela Limitada, proposta de atribuição de benefício do programa. Isto é bastante ambicioso, é ali para o local onde funcionou a antiga Via IN, e portanto também já falei com o vereador Nuno Serra, que tem acompanhado. Sr. vereador, quer dar mais algum esclarecimento adicional? Sr. Presidente, agradeço a palavra. Só para complementar o que o Sr. Presidente disse, efetivamente é um investimento comercial que já comporta alguns postos de trabalho significativos, um investimento significativo e no fundo reabilita ali um edifício, uma zona que deixaram de ter algum uso, mas acima de tudo que segue aquele caminho que muito falamos, que é no fundo criar aqui um conjunto de apoios e facilidades àquilo que é a referência à agroalimentar em Santarém. Portanto, é um grande espaço comercial nesse sentido e que vai, no fundo, aqui ter algum benefício deste mecanismo, que é o Via Expresso Investidor da Câmara Municipal de Santarém, e que esperemos que tenha a maior sorte do mundo, porque Santarém precisa de investimentos e este é mais um daqueles que nós salutamos ter aqui algum bom fundo e bom porto em Santarém. Muito obrigado, Sr. vereador, dando nota para aqueles também que estão a ver a reunião de Câmara, que é importante dizer que também, recorrendo a estes vias expressos, também há associado algumas situações, nomeadamente ao nível de incentivos de taxas e licenças, que são importantes de referir, de acordo com os regulamentos que temos em vigor. Alguns dos vereadores que dão a palavra? Não, Sr. Presidente, nós vamos estar favoravelmente a esta proposta, também somos favoráveis ao desenvolvimento económico e, portanto, não vamos levantar grandes questões relacionadas com esta proposta. Sugeria até que, em face dos pontos que estão agendados, que parássemos só no ponto 12, visto que nós não temos nenhum comentário a fazer relativamente aos outros pontos e vamos votar todos favoravelmente. Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Vamos então aos outros pontos. Ponto 3, Círculo Cultural Secalibitano, pedido de isenção de taxas de ocupação de espaço na Praça Sá da Bandeira para o evento Pico Together. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Se calhar vou ler todos e depois coloco à votação. Ponto 4, ocupação de espaço público, prescrição de dívida de extensão dos processos e contornações. Ponto 5, alteração à lista de juízes sociais de 2022, tem a ver com um erro numa morada. Ponto 6, a pedido de apoio pagamento de 50% do valor da renda pelo período de 6 meses, regulamento municipal de atribuição de subsídios de arrendamento a estados sociais favorecidos. Ponto 7, proposta de reforço e sinalização de trânsito na Travessa Bom Jesus das Almas e na calçada da Tamarma, em Santarém. Ponto 8, pedido de marcação de estacionamento junto ao restaurante A Grelha. Ponto 9, pedido de alteração no lugar de estacionamento reservado a pessoas com mobilidade reduzida, aprovado na urbanização Olival do Arame. Ponto 10, pedido de atribuição do lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida na Praceta Alves Redol. 11, trânsito, Gabinete Médico Legal e Forense da Lesíria do Tejo, pedido de atribuição de lugar de estacionamento para ambulâncias. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 12, aprovação do regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 2020-2029. Sr. vereador, que dá a palavra. Vereador Rui Barreiro, tinha pedido a palavra no ponto 12. Sim, senhor. Eu queria alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, junto da documentação que nos fizeram chegar, não vem o parecer da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios sobre este plano. E devia vir, na nossa modesta opinião, esse parecer devia vir. Depois, também gostava de saber porque é que este plano, no seu regulamento, não prevê uma revisão extraordinária. Imaginemos que há um grande incêndio, há uma matéria que altera, digamos que os pressupostos, no mínimo, considerando que estamos a falar de 10 anos, no mínimo devia estar prevista uma revisão extraordinária, se fosse caso disso, mas pelo menos o regulamento devia fazer parte disso. Assim como, para além dessa revisão extraordinária, poderia estar previsto uma avaliação intercalar. E a propósito de avaliações, eu não sei se a Câmara fez alguma avaliação da execução do plano anterior. Mas, se fez, nós gostaríamos de ter conhecimento dessa avaliação.
Por outro lado, também faz sentido que haja relatórios anuais de monitorização da execução do plano e que eles sejam remetidos a todos os vereadores, sejamos nós ou outros que aqui estejam, e, portanto, queríamos chamar a atenção também para essa matéria. Ainda, também gostávamos que o Sr. Presidente nos esclarecesse, se for possível, enfim, quais é que são os montantes financeiros da responsabilidade da Câmara Municipal. No seu anexo 5 há um conjunto de distribuição de responsabilidades, mas estamos a falar de responsabilidades, também algumas delas do município, e nós gostávamos de saber, enfim, porque é que não há lá claramente a indicação daquilo que é a responsabilidade do município e aquilo que o município se propõe fazer, em termos financeiros, digamos assim, neste Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Vereador. Sobre a última, não tenho aqui presente isso, mas farei-lhes chegar essa questão dos valores. Agora, sobre as outras, dar aqui algumas notas que são importantes. Nós já fizemos várias alterações ao regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios. Este já foi aprovado na nossa Comissão de Defesa da Floresta contra Incêndio. Eu pensava que o parecer estava lá, nem podia vir à reunião de Câmara se não tivesse sido votado nessa comissão. Vou pedir para que seja apenso. Pois, mas nós devíamos ter conhecimento disso, quer dizer, vamos votar isto e saber o que é que a malta diz, não é? Sr. Vereador, isto tem que ir a uma futura Assembleia Municipal. Se quiser mais esclarecimento, eu posso retirar e ver na reunião dia 12 e faço juntar isso. Se o Sr. Vereador quiser... Quando é que é a próxima Assembleia? Nós temos que marcar uma Assembleia ainda este mês, precisamente por causa desta situação e um ou outro assunto que temos aí. Nós não vamos alterar a nossa posição de voto, provavelmente por causa disso, mas queríamos deixar esta referência. Mas, Sr. Vereador, podemos pôr isto no dia 12, porque a reunião quer que exista. Temos aí uma outra coisa de juntas de freguesia que também não gosto de levar para muito mais tarde por causa dos pagamentos das juntas de freguesia, e tinha pensado em... Então, Sr. Presidente, já faça as dúvidas que eu coloquei, se fizer o favor... Não, mas eu consigo responder a elas todas, só não ter a ata é que não a tenho aqui também. Sei, eu estive na reunião onde isso foi falado. E sendo certo que isto não são coisas estanques, quando diz a questão dos grandes incêndios, claro que isto não é tanto pelos grandes incêndios, já existem aqui fatores que funcionam como uma grelha, e essa grelha é que leva que haja os níveis de perigosidade que são vistos, e portanto nós temos a nossa técnica Margarida Oliveira em permanente contacto nomeadamente com o ICNF, a verificar estas matérias. Já fizemos algumas alterações, vamos ter que fazer alterações futuras também dentro daquilo que está aprovado, e as avaliações intercalares são feitas, e nós, nas reuniões da Comissão de Defesa de Floresta contra Incêndios, fazemos essas avaliações intercalares, e sendo certo que hoje, nomeadamente até do ponto de vista daquilo que é estas comissões, elas têm até um funcionamento muito diferente daquilo que era anteriormente, e portanto há reuniões que versam sobre algumas destas matérias que são mensais, que eu tive a oportunidade já de dizer aqui. E relativamente à questão dos relatórios, portanto, nessas interpretações que são feitas, nós fazemos essas avaliações, onde os nossos técnicos e também a Proteção Civil, e aqui conjugado com o Gabinete de Planeamento da arquiteta Catarina Pires e com Margarida Oliveira, fazemos essas reuniões. Vereador, agora não tenho aqui isso, mas isso foi aprovado, e portanto, se for isso, podemos retirar o ponto e acrescentar essa informação da votação do que foi lá, sendo certo que as entidades que fazem parte da nossa comissão, está o ICNF e estão todas essas, está a CCDR, e que tem lá assento, mas não tem mesmo aqui essa votação. E não poderia... possível, eu agradeço. Muito bem, então retiramos o ponto e juntamos essa e vem na reunião de dia 12. Muito bem. Relativamente à questão do ponto 13, tem a ver com a proposta de adjudicação contratação de empreitada Revolução Largo de Alcáçova em Santarém, dizer que isto é a ratificação, tanto decorre para os que estamos com fundos comunitários, veio aqui a ratificação da adjudicação, como tinha dito que iríamos fazer entre os reuniões. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Estamos a falar de que ponto? Peço desculpa. Ponto 13. Sim, ao Sr. Presidente, eu só queria chamar a atenção que, de facto, há um conjunto significativo de empresas que concorreram. A diferença de preços não é muito grande. Enfim, é alguma coisa, mas não é muito grande, e, portanto, significa que este processo, aliás, que nós
nós votámos favoravelmente desde o início, é um processo que, enfim, que aparentemente foi bem conduzido e, portanto, e correspondeu à realidade daquilo que é o mercado, porque teve um conjunto de empresas a concorrer. Obviamente que é escolhida aquela que tem o preço mais baixo, mas aquilo que nós desejamos é que as obras corram bem e vamos votar favoravelmente esta proposta. Muito bem, muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade, e sendo certo que aqui neste concurso ainda ficou quase 100 mil euros abaixo da base que lançámos. Ponto 14, também foi aqui falado, a escola de Amiais, também ratificação, a profissão da escola de primeiro ciclo de ensino básico de Jardim de Infância de Amiais, também uma ratificação, como tínhamos referido. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, também aqui ficou abaixo da base. Ponto 15, adesão ao concurso público número 6, 2020, manutenção de extintores, carreteiros e aquisição de extintores, central de compras eletrónicas da Comunidade Intermunicipal de Ilha do Tejo. Algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 16, proposta de escolha de procedimento de ajuste direto para a aquisição de serviços de refeições escolares, almoços, lanches e pequenos almoços para o ano letivo 2020-2021, no âmbito do acordo quadro celebrado na sequência do concurso público 4-2020. Os senhores querem usar a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 17, para conhecimento, ofício 68, número 15, portanto, a ver com a aprovação do relatório consolidado das contas do município em Assembleia Municipal, passado na sala realizada a 27 de julho. Este é o tema que temos para conhecimento, não temos nenhum município inscrito para falar, que fique claro que estas reuniões estão abertas ao público, tem que se inscrever até à sexta-feira anterior e, portanto, não temos nenhuma inscrição, correto? Filipe, Paulo, não temos ninguém inscrito, certo? Sr. Presidente, Sim. Considerando que a reunião correu, enfim, em bom ritmo, eu tinha aqui mais assuntos para o período de ordem do dia e só vou usar um que me parece que vale a pena ser usado. Sr. Vereador, mas isso tínhamos o período de ordem do dia, que nós também aproveitamos e temos outras coisas para... Eu sei que tem outras coisas para fazer, eu só queria falar num assunto com o vereador Ricardo Rato, que se prende com a localização da contratorização junto àquele restaurante que era o antigo Salsa e que atualmente tem, digamos que, o rodízio de carne. Fui abordado pelo proprietário, que me disse ter tentado, junto da Câmara, fazer uma sensibilização para a deslocação ligeira daquela contentorização, na medida em que aquilo afeta a entrada e saída do parque de estacionamento e que até agora já passou, desde que digamos que essa tentativa foi feita há bastante tempo e que não obteve qualquer resposta e, portanto, queria sensibilizar o Sr. Vereador Ricardo Rato para, junto dos serviços, verificar o que é que se passa e, eventualmente, dar uma resposta ao município muito bem, Sr. Vereador, essa matéria. Muito bem, Sr. Vereador, muito obrigado. O Vereador Rato irá dar nota disso. Agradecer a todos. O que ficou aqui aprovado é aprovado em minuta e, portanto, nós, até mais logo, em Assembleia Municipal, sendo certo que a nossa reunião é às 19? Às 19, para começar às 19h30, penso eu. Tenho que ir ver. Dia 12, então, temos visitas de manhã, em princípio também as reuniões de Tocanil e a nova reunião de executivo. Muito obrigado a todos.